Minha filha acusou falsamente meu irmão de abuso. Então eu o machuquei e chamei a polícia, mas agora ele não supera isso e parte o coração da minha filha por não ir ao aniversário dela. Não sei mais a quem recorrer, se passaram anos, mas as consequências do que aconteceu não desapareceram nem para mim, nem para minha filha, e certamente não para meu irmão. Achei que o tempo pudesse curar nossas feridas, mas aqui estamos e a distância entre todos nós parece tão profunda ou mais do que quando tudo aconteceu. Eu tentei, acredite em mim, eu tentei, mas sinto que não consigo resolver isso sozinha, então espero que vocês possam me dar alguma indicação do que fazer a partir daqui. Há 3 anos minha família passou por algo extremamente ruim, do tipo que faz com que você não consiga resolver com um simples desculpa. Minha filha Lili, que tinha 13 anos na época, acusou meu irmão de abuso. Quando ela me contou como mãe eu não podia acreditar. É a pior coisa que uma filha pode te contar, especialmente vindo de alguém tão próximo como meu irmão. Ela entrou no meu quarto tarde da noite chorando tão alto que mal consegui entendê-la no começo. Quando finalmente se acalmou a ponto de eu conseguir entender o que ela dizia, lembro de sentir uma mistura de raiva, medo e uma necessidade feroz de protegê-la. Alguém tinha mexido com a minha filha e esse alguém era uma pessoa próxima. A gente ouve sobre essas coisas que acontecem em outras famílias na televisão, mas quando é sua filha que diz essas palavras você não pensa logicamente, você simplesmente reage. E foi o que eu fiz. Confrontei Grant no dia seguinte, fui até a casa dele e quando ele abriu a porta eu o arrastei para a cozinha. Eu estava tremendo tanto que mal conseguia falar e ele não parava de me perguntar o que estava acontecendo. Ele estava assustado, mas não pelo que eu ia dizer já que ele não tinha ideia, mas porque pensou que algo ruim tinha acontecido, um acidente ou algo do tipo. Ele me olhou como se eu estivesse falando em outro idioma e quando eu disse o que Lili tinha dito, ele congelou. Ainda lembro da expressão exata no rosto dele. Isso é algo que nunca vai sair da minha cabeça. Ele me disse: "O que você está dizendo? Você realmente acredita nisso?" Mas eu acreditava naquele momento. Eu acreditava em cada palavra que Lili tinha dito. Na minha cabeça eu não conseguia acreditar que minha filha pudesse mentir com uma coisa dessas. Eu conhecia minha filha, ou achava que conhecia, e pensava que o que ela dizia só podia ser verdade. Eu dei um tapa na cara dele. Eu nem pensei. Eu simplesmente fiz. Eu disse para ele nunca mais chegar perto de nós, especialmente de Lili, que ele saísse das nossas vidas e que eu esperava que ele perdesse a vida da forma mais horrível possível pelo que fez. Meus pais estavam visitando a gente na outra casa e vieram correndo confusos em pânico porque podiam ouvir o escândalo que foi aquela conversa. Eles fizeram muitas perguntas, mas eu não estava em condições e nem me preocupei em respondê-las. Eu disse para Grant que ia chamar a polícia e eu chamei. Aquelas semanas depois que a polícia se envolveu foram caóticas, não só para Grant, mas para toda a minha família. Meus pais estavam arrasados tentando entender como o filho deles poderia ter feito uma coisa tão horrível, especialmente com outra pessoa da família, enquanto Grant jurava uma e outra vez que era inocente. O resto da família não sabia em que acreditar e eu acreditava em Lili porque ela tinha feito um bom trabalho para me convencer de que o que ela contava era real. Ela parecia tão frágil, tão assustada e eu pensei que estava fazendo a coisa certa ao ficar do lado dela. Mas então tudo começou a desmoronar, a investigação se prolongou e não havia provas, nada que respaldasse a acusação de Lili. Grant tinha um álibi para o dia em que ela disse que aconteceu, e embora eu ainda estivesse acreditando em Lili, começaram a aparecer pequenas rachaduras na história. Uma noite uns 6 meses depois que tudo começou, Lili veio até mim chorando desconsoladamente de novo. Ela nem conseguia olhar nos meus olhos no começo. Então ela disse: "Mamãe, eu menti." Eu pensei que ela estivesse falando de outra coisa, algo que tinha acontecido à tarde. Não imaginava que ela estivesse falando do tio dela, mas ela continuou falando e isso esclareceu tudo. Ela disse que Grant não fez nada com ela, que tudo foi uma mentira. Ela estava com raiva dele depois de uma briga de família. Acho que eles discutiram sobre a atitude dela e as novas amigas dela. Umas garotas mais velhas com quem ela estava saindo e que se mostraram uma má influência já que disseram para ela se vingar dele dizendo algo que o arruinaria. Eu estava em choque. Porque ela veio até mim, toda a realização do que tinha acontecido. Eu queria gritar com ela, exigir que ela me explicasse por que ela faria uma coisa dessas, mas eu estava histérica. Ela disse que não pensou que isso chegaria tão longe, que não percebeu que tudo isso iria explodir e que seria um grande problema. Eu não sabia se a abraçava ou a afastava de mim. A polícia encerrou o caso depois disso. Grant foi oficialmente exonerado, mas ninguém podia mais reparar o dano que tínhamos causado à vida dele. Ele perdeu o emprego durante a investigação. O chefe dele não o demitiu diretamente, mas sugeriu fortemente que ele renunciasse porque seria o melhor para todos. A reputação dele ficou destruída. Mesmo quando tudo se resolveu legalmente, as coisas nesse âmbito não melhoraram para ele. As pessoas falavam independentemente de qual fosse a verdade, havia como uma nuvem que o perseguia por todos os lugares que ele ia. Grant não gritou nem ficou com raiva quando a verdade veio à tona. Acho que uma parte de mim queria que ele gritasse comigo por toda a raiva acumulada que ele tinha, mas nada disso aconteceu. Em vez disso ele apenas olhou para mim, tornando as coisas ainda piores. Não havia nem um grama de raiva no olhar dele quando ele me disse: "Você acreditou nela sem nem falar comigo. Você acreditou nela." E então ele se foi. Desde então é como se ele tivesse se fechado em uma concha. Ele se mudou para um novo apartamento do outro lado da cidade e mal fala com ninguém da família. Ele não quer falar com Lily de jeito nenhum e toda vez que eu tento ligar para ele, ele me lembra que está gravando a conversa. Eu entendo. Eu não o culpo por não confiar em mim nunca mais. Mas ainda assim dói. Lily também tem lutado. Ela perdeu as amigas depois que tudo veio à tona. As crianças na escola a assediam por ser uma mentirosa. Ela está em terapia desde então.
e embora ela tenha feito progressos, a culpa a consome. Ela era apenas uma criança quando tudo aconteceu, uma criança que cometeu um erro terrível sob mais influências, mas ainda está pagando por isso, todos nós estamos. Achei que o tempo amoleceria o coração de Grant, que eventualmente eles se reconciliariam, mas 3 anos depois ele continua tão distante como sempre e estou começando a perder a esperança de que tudo volte a ser como antes. O aniversário de 16 anos de Lily está chegando e em vez de ficar animada com o evento, tudo que ela fala é sobre querer resolver as coisas com Grant. Ela diz que não se importa com presentes ou festa, ela só quer que o tio dela volte a fazer parte da vida dela. Eu posso ver que a culpa a consumiu durante todos esses anos. Assim como ele, ela parece ter uma nuvem ou sombra que a persegue o tempo todo. Ela sempre foi uma criança sensível e sei que o que aconteceu a mudou para sempre. Uma vez ela me disse que ainda tem pesadelos com isso e que deseja nunca ter feito isso porque isso destruiu tudo em sua vida. Ela diz que ama Grant, por isso não pode mais carregar a culpa do que fez. Ela me pediu para ajudá-la a escrever uma carta para Grant. Não foi um processo fácil. Ela estava chorando desesperadamente enquanto tentava encontrar as palavras para se desculpar. No final ela escreveu sobre o quanto sentia falta dele, o quanto lamentava o que tinha feito e o quão profundamente arrependido estava pela dor que causou. Ela queria que ele viesse à festa de aniversário dela para que ela pudesse se desculpar pessoalmente. Eu não tinha certeza se era uma boa ideia, mas eu queria ajudá-la se houvesse uma mínima possibilidade de melhorar as coisas na família. Decidi ligar para Grant e explicar tudo isso para tentar mediar entre os dois. Pensei que se eu conseguisse que ele me escutasse, eu tinha todo um discurso para ele, talvez ele se abrandasse um pouco. Mas a conversa esteve longe de ir por esse caminho e acabou pior do que eu poderia ter imaginado no pior cenário possível. Ele foi educado, mas distante como sempre. Ficou claro desde o começo que ele não estava aberto à ideia. Tentei explicar que Lily era apenas uma criança quando tudo aconteceu, que tudo aconteceu porque ela se deixou influenciar por mais influências e não entendia completamente a gravidade de suas ações. Eu até contei como ela tem lutado desde então, perdeu amigos, foi assediada na escola e lida com a culpa todos os dias, mas ele não pareceu se comover. Ele me disse tudo que ele havia perdido também por causa do que Lily fez. Ele disse que ainda sentia que as pessoas o olhavam com desconfiança, embora ele tivesse sido exonerado e nunca houvesse provas contra ele. Eu sei que ele tem razão, por isso não sabia como responder a nada disso. Pensei que o tempo poderia curar ou pelo menos melhorar toda a situação, mas estava tão recente para Grant quanto no primeiro dia. Estive ao lado de Lily durante todo o processo há 3 anos e ao fazer isso não dei a ele o benefício da dúvida nem a chance de se explicar. Reagi impulsivamente e acreditei no pior dele sem nem sequer lhe dar a oportunidade de se defender. Já me desculpei por isso incontáveis vezes, mas sei que isso não desfaz o dano. Depois daquela ligação me senti completamente derrotada. Tive que dizer a Lily que seu tio não viria à sua festa e ver a angústia em seu rosto foi quase insuportável. Ela sentiu e disse que entendia, mas logo foi para o quarto porque estava completamente magoada. Ela tem carregado essa culpa por tanto tempo, tem muita coisa sobre os ombros pelo que fez e sei que está desesperada para consertar as coisas. O resto da família tem tentado ajudar, mas não fez muita diferença. Meus pais imploraram para que Grant encontrasse uma maneira de deixar o passado para trás e reconstruir a relação, mas ele deixou claro que não quer ter nada a ver com Lily, nem comigo para falar a verdade. Ele acredita que o melhor é não estar no mesmo ambiente que Lily para evitar qualquer problema no futuro. É educado quando fala com eles, mas há uma distância que antes não existia. Alguns familiares acham que ele está sendo muito duro, que não é justo guardar rancor de uma adolescente por um erro cometido sob mais influências, mas outros dizem que entendem por que ele está mantendo distância, que a dor que ele sofreu não é algo que se possa simplesmente ignorar. Me sinto presa no meio disso, dividida entre apoiar minha filha e entender a necessidade do meu irmão de impor limites. Tenho tentado encontrar uma maneira de resolver essa situação, mas é exaustivo porque tudo parece um beco sem saída. A culpa que sinto pelo que aconteceu é insuportável. Às vezes agi por amor à minha filha, mas ao fazer isso destruí minha relação com meu irmão e o amor que ele tinha por mim. Sei que deveria ter lidado com as coisas de forma muito diferente, mas não sei como consertá-las agora porque não posso mudar o passado. Lily diz que continuará tentando fazer as pazes, mas não sei se Grant algum dia estará pronto para perdoá-la. Não posso obrigá-lo a deixar sua dor para trás, mas é devastador ver como isso está afetando Lily. Ela era apenas uma criança quando tudo aconteceu, mas não é mais a mesma pessoa. Ela amadureceu muito nos últimos 3 anos e eu queria que Grant pudesse ver isso. Sei que não posso consertar isso por ela, mas gostaria de poder voltar aquele dia e lidar com tudo de maneira diferente. Mas tudo o que posso fazer agora é esperar que algum dia de alguma forma Grant encontre perdão em seu coração. Comentário. Sua audácia conseguiu se destacar entre as publicações do Reddit. Você chamou a polícia, deu um tapa no seu irmão e basicamente ajudou a arruinar a vida dele sem uma única prova. Mas agora acha que ele está sendo muito duro por não perdoar seu pequeno erro. Sério? Estar sob más influências não justifica o que sua filha fez. E jogar a carta do ela era só uma criança só faz você parecer pior. Ela não era jovem demais para entender que acusar alguém disso poderia destruir a vida dessa pessoa. Grant está estabelecendo limites para se proteger, algo que você deveria ter feito por ele em vez de pular para conclusões precipitadas. Honestamente, você tem sorte que ele ainda atende suas ligações. Se eu pudesse aconselhar esse cara, diria para ele bloquear você e sua família e procurar o melhor advogado possível para pelo menos conseguir uma indenização enorme que o ajudasse a seguir em frente, embora eu duvide que nem todo o ouro do mundo consiga consertar isso. E caso não tenha ficado claro, eu acho você e sua filha desprezíveis.
Assim, o clássico é hora de perdoar e esquecer, exceto que a pessoa que realmente perdeu tudo não é a que está pedindo perdão. Você está tão preocupada com a culpa e os sentimentos de Lily. Mas onde estava essa preocupação por Grant quando você arrastou o nome dele pela lama? Você quer que ele esqueça o emprego que perdeu? As pessoas que ainda o olham com desconfiança? A família que virou as costas para ele? Tudo isso porque uma adolescente fez um escândalo? Notícia de última hora. Grant não deve a você nem a Lily um encerramento. Vocês não merecem isso. Talvez em vez de pressioná-lo para consertar o desastre que sua filha causou, você devesse ensiná-la que algumas coisas não podem ser desfeitas com um pedido de desculpas e um bolo de aniversário. Grant não deve a vocês um pedido de desculpas, e o melhor que vocês podem fazer agora é deixá-lo em paz. Ele não se importa com nenhuma de vocês, nem com essa estúpida festa de 16 anos. Que coisa horrível vocês fizeram. Publicação do irmão. A publicação da minha irmã sobre mim está cheia de meias verdades. Foi uma desagradável surpresa encontrar esta publicação aqui, já que sou uma pessoa que gosta de ler publicações no Reddit e não esperava me deparar com algo assim, ainda mais quando a verdade é contada de forma parcial e acho que devo dar a minha versão dos fatos. É doloroso e difícil reviver tudo de novo, mas isto é o que realmente aconteceu. Tenho lido este sobre Dita há um tempo e com que me deparo hoje? Uma publicação da minha querida irmã contando a sua versão da história onde aparentemente eu sou o vilão, tudo porque não aceito as desculpas de uma pobre menina, falando que eu sou mal por não perdoá-la e ao anjinho dela por me acusarem de ser um maldito predador. Bom, suponho que é a minha vez de esclarecer as coisas. Não sei se minha publicação pode soar um tanto raivosa, mas é assim que me sinto neste momento. Para qualquer um que leia isto, não me importa se você acha que eu deveria perdoá-la porque ela é apenas uma criança. Você não teve a sua vida arruinada por uma suposta criança com uma mentira. Esta ação não é para validação nem para dar pena, é para mim, porque eu passei os últimos 3 anos engolindo toda a merda enquanto eles se faziam de vítimas e eu já me cansei de ficar calado. Vamos colocar tudo sobre a mesa. Há 3 anos me deram uma das acusações mais repugnantes que uma pessoa pode enfrentar. Minha sobrinha Lily, que tinha 13 anos naquele momento, o que é verdade, disse para minha irmã que eu a havia abusado. Fiquei completamente impactado e não sabia o que dizer, além de que eu não achei que era uma brincadeira desde o primeiro segundo. Eu pensava que ela estava falando sério e assim resultou. Sabe o que é alguém te acusar de algo tão repugnante com a minha própria sobrinha? O que é ainda mais nojento? Minha irmã se deteve um segundo para me perguntar o que diabos estava acontecendo? Não, nenhuma prova ela exigiu de Lily e não quis escutar nenhuma versão. Não me deixou dizer que eu estava em outro lugar com outras pessoas no momento que supostamente aconteceu. Ela veio contra mim como uma louca, me esbofeteou com meus pais em casa, gritou comigo, chamou a polícia e basicamente queimou a minha vida em uma única tarde. Eu ainda posso ouvi-la gritando: "Eu vou te denunciar para a polícia." Como se eu fosse algum tipo de monstro. E não esqueçamos os meses de inferno que se seguiram. Os policiais me interrogaram, os vizinhos sussurravam, meus amigos me deixaram de falar, pessoas em quem eu confiava me olhavam como se eu fosse algum pervertido que deveria estar em um registro de delinquentes. Eu inclusive perdi o meu trabalho porque meu chefe não gostava de como tudo isso parecia. Adivinha o que? Mesmo quando te demonstram inocente, o dano não desaparece magicamente. Eventualmente a verdade veio à tona. Lily admitiu que mentiu. Ela inventou tudo porque tivemos uma briga e ela estava com raiva de mim. Aparentemente as amigas dela de merda deram a brilhante ideia de vingança de mim. E sabe o que eu recebi da minha irmã quando tudo veio à luz? Uma desculpa pela metade e um monte de desculpas. "Ela é só uma criança. Estava sob mais influências. Você tem que entender que eu estava assustada por ela." Você não pode destruir a vida de alguém e depois agir como se um sinto muito resolvesse tudo. A minha irmã não se importou com a minha versão dos fatos quando realmente importava. Se ela apenas tivesse escutado tudo isso, teria sido evitado. Ela foi direto queimar as pontes e foi isso que ela conseguiu. Que agora não haja forma de voltarmos a nos conectar e agora ela está chorando sobre o quão difícil tem sido tudo isso para ela e para Lily. Que ela se afogue em suas lágrimas. Aqui está o que ela não mencionou, ou fez pela metade, e eu perdi tudo. Meu trabalho perdido. Minha reputação destruída. As pessoas ainda me olham como um monstro. Embora eu tenha sido demonstrado inocente. Não há como voltar de algo assim, mesmo se a lei te exonera, as pessoas lembram da acusação e não da verdade. Eu tinha amigos que me deixaram de falar sem sequer fazer uma ligação, uma garota com quem eu estava saindo me deixou porque ela precisava de tempo para pensar e nunca mais voltou, os vizinhos me evitavam como se eu fosse uma espécie de peste, por isso eu tive que me mudar. Você não se recupera dessa merda com uma festa de aniversário e um bolo. E meus pais? Eles são um caso à parte. Desde que a verdade veio à tona, eles têm me pressionado 1 milhão de vezes dizendo que Lily era só uma criança, que não entendia o que estava fazendo e que eu deveria perdoá-la porque às vezes as pessoas cometem erros. Na família até me acusaram de ser frio por não comparecer a reuniões familiares. Sabe o que é um erro familiar? Alguém comer sua comida sem querer ou derrubar algo no chão durante uma festa, mas o que elas fizeram é criminoso. Você está brincando comigo? Onde estava toda essa energia familiar quando me tratavam como um criminoso? Onde estava a preocupação comigo quando minha vida estava indo para o lixo? E agora eu sou o vilão porque não quero me sentar em um jantar de família fingindo que está tudo bem? Que se ferrem. Já que minha irmã convenientemente deixou algumas coisas de fora da publicação dela, deixe-me preencher as lacunas. Isso não foi um incidente isolado de Lily apenas se comportando mal. Ela foi manipuladora durante anos e minha irmã permitiu isso em cada passo do caminho. Quando Lily era mais nova, fazia escândalos enormes sempre que não conseguia o que queria, e minha irmã cedia toda a santa vez. Nunca disciplinou, nunca lhe ensinou que ações têm consequências. Não estamos falando de um ato isolado. Era um padrão. Ninguém faz algo como o que Lily fez do nada. Tem que haver um histórico por trás. E essa desculpa das mais influências? Por favor, Lily tem andado com amigos de merda há anos porque minha irmã nunca se preocupou em prestar atenção com quem a filha andava. Ela sempre esteve mais focada
focada em ser mãe descolada do que, sabe, ser mãe de verdade. Mas claro, vamos fingir que Lily é a vítima aqui, que ela foi levada por mais influências, quando tudo está bem diante dos olhos de vocês. Vamos ignorar o fato de que ela arruinou a vida de alguém e saiu dessa com nada além de um tapinha no pulso. Acho que isso é algo que precisa ser resolvido. Deixe-me deixar algo bem claro, estou cansado das duas. Não me importa o quanto Lily esteja arrependida ou quantas sessões de terapia tenha feito. Algumas coisas não podem ser desfeitas com um pedido de desculpas. Não me interesso pelos pedidos de desculpas delas porque isso só ajudaria elas. Minha vida não vai magicamente melhorar porque elas decidiram pedir perdão. As vidas delas vão melhorar porque vão se sentir melhor depois de terem cometido o pior erro possível. Não quero cartas, não quero desculpas. E definitivamente não quero sentar na frente dela em uma festa de aniversário fingindo que nada aconteceu. Para minha irmã, pare de tentar me manipular com culpa para que eu conserte isso por você. Para qualquer um que ache que estou sendo muito duro, coloque-se no meu lugar. Perca seu trabalho, seus amigos e sua paz porque alguém mentiu sobre você. Depois me diga o quanto você estaria disposto a perdoar. Tenho certeza de que muita gente não perdoaria por muito menos, mas é fácil sentar com o celular na mão, levando uma vida completamente normal, e escrever, você deveria perdoá-la. Como li na publicação da minha irmã, você não pode queimar a vida de alguém e depois reclamar que as cinzas são inconvenientes. Se quiserem podem até me passar os nomes e endereços de vocês, vou até lá fazer denúncias falsas e ver o quanto vocês gostam dessa merda. Prometo que depois eu até peço desculpas e mando uma cartinha. Se quiserem coloco um bolo no pacote para pagar tudo. Aposto que vão adorar, idiotas. Edição. Li minha publicação novamente agora que estou mais calmo e percebi vários erros, então os corrigi. Estava escrevendo muito rápido e nem pensei em gramática ou ortografia. Provavelmente ainda há alguns erros porque enquanto escrevia a minha raiva só aumentava, tanto que quando terminei apenas publiquei e saí para correr porque precisava me acalmar. Isso me fez perceber que esta postagem trouxe o pior de mim como vocês devem ter notado. Por isso quero processar minha irmã e minha sobrinha. Nenhuma quantia de dinheiro vai me fazer sentir melhor ou consertar minha vida, mas estou cansado delas agindo como pobrezinha de mim. Meu tio não me perdoa por um errinho. Bom, vou deixar isso aqui. Já estou sentindo minha pressão arterial subir. Atualização. Vou atualizar minha história com minha irmã e minha sobrinha porque deixei todos no ar com minha primeira publicação. Há pessoas que me perguntaram se minha irmã fez alguma atualização da versão dela da história, mas a única coisa que sei é que ela pagou a que fez e até fechou a conta dela quando o processo começou. Não sei se ela fez outra usando outra conta. Pelo menos eu não li. Para aqueles que sugeriram me mudar para evitar estar onde todos conhecem minha história. Sim, essa foi uma ideia que sempre rondou pela minha cabeça. Nem todos os meus amigos me viraram as costas e em parte eu fiquei por causa deles. Porque começar em outra cidade seria completamente solitário. Quase não tenho falado com minha família nesse tempo e eu não ia ter amigos lá nem nada. Por isso eu me sentia muito sobrecarregado com uma possível mudança. No entanto, isso está prestes a mudar, mas eu vou contar sobre isso depois de falar do processo. O resultado do processo, não sei como julgar. Eu obtive um pouco mais de $40 mil, o que não sei se considero suficiente. Quer dizer, é uma quantia impressionante, mas não o suficiente para consertar o que aconteceu. Não imagino uma quantia suficientemente grande e realista que fosse. Como você coloca um preço no que eu passei? Minha sobrinha não vai para a cadeia. Suponho que essa é a vantagem de ser uma criança. Pelo menos sei que esse dinheiro saiu do fundo dela para a universidade. Então minha sobrinha terá que começar a poupar de novo. O que eu acho que não estava nos planos dela de qualquer modo, já que ela era mimada demais para sequer entrar em uma universidade. Se você está se perguntando como eu sei de onde saiu o dinheiro, meus pais me disseram. Eles me ligaram para pedir que eu parasse com o processo. Queriam que eu desse um pouco de respiro para eles porque além do fundo universitário eles tiveram que mexer nas economias deles. $40 mil não é uma quantia pequena para nada e sei que minha irmã não tem esse tipo de dinheiro. Então deve ter sido doloroso perdê-lo. Mas eu não me importei. Ainda acho que eles me devem mais. Eles só tinham que me deixar em paz. Mas não. Eles precisam que eu assista à festa dela porque senão o coração dela vai se quebrar, sabe? Só há uma certa quantidade de merda que uma pessoa consegue suportar e este tem sido o meu limite. O dinheiro também era uma das coisas que me mantinham preso a esta cidade. Quando você perde o emprego e não tem um emprego de 6 dígitos, não é como se o dinheiro não fosse um problema. Eu tive que pagar advogados e outras despesas para sobreviver. Agora esses $40 mil me serão de muita ajuda e como um amigo se mudou com a família dele para uma nova cidade, acho que meu próximo destino será lá. Ele é um dos poucos amigos e famílias que me ajudaram durante esse tempo. Então me mudar para esse lugar não só vai parecer familiar, mas também menos solitário. Além disso, desde que eles se mudaram por trabalho há uns meses eu realmente sinto falta deles. Esta é uma oportunidade de começar de novo e também de me afastar de toda a minha família, suas festas de aniversário e seus bolos, nada disso.